quando eu deixo esse ambiente sujo, amados, espiritualmente, entidades acabam tendo a legalidade de estar ali, de habitar ali e de influenciar aqueles que estão nessa casa, nessa família, nesse ambiente sujo. Você olha às vezes para alguns ambientes e você sente a presença da preguiça. Segundo eu começo essa faxina, né? Alguém que está saudável espiritualmente, né, buscando ao Senhor, vai ser inspirado a cuidar do seu ambiente. Porque nem só de pão viverá o homem, mas também de uma casa limpa e organizada. Amém? Então eu não sei se você já foi para um restaurante, a comida era maravilhosa, mas o prato tinha algumas coisas. O ambiente estava perfumado, por assim dizer, pela porta do banheiro que saía. Então, por mais que a comida fosse boa, o ambiente, ele compromete tudo aquilo que foi preparado. E nós queríamos falar sobre jardim ou floresta. A Bíblia vai falar que Deus criou um jardim e é sobre esse que nós queríamos pontuar e inspirar os nossos corações nessa manhã. Lembrando, queridos, que esse ensinamento é para a família, isso. Amém? Então você vai perceber que nesse ensinamento Deus vai envolver toda a nossa casa, todos os membros dessa família e o nosso relacionamento, casamento vai poder ser ministrado pela boa palavra de Deus. Para começar, nós queríamos ler para você um relato real. Olhe para essa pessoa que está do seu lado e diga assim: o que eles vão ler agora, de fato aconteceu. Aleluia. Escuta com atenção. Eu vou usar as iniciais porque normalmente quando você está escrevendo uma história de alguém, se usa as iniciais do nome completo dessa pessoa. E diz assim: aos 16 anos, RPL, a esposa, uma mulher, uma jovem, aqui ela ainda não era casada. Aos 16 anos, RPL assumiu a responsabilidade de um trabalho. Eram 9 horas diárias, de segunda a sábado. E ela afirma: não fui treinada para ser uma dona de casa e não tenho recordação de ter lavado uma única calcinha antes de me casar. Minha mãe, na tentativa ignorante de dar o seu melhor, poupou-me um quanto pôde e o máximo que eu fazia era ajudá-la na execução de alguma faxina. Lembro-me de ser acordada por ela todos os dias para poder ir trabalhar. Maninha levava até o meu quarto um copo de leite quente misturado com café solúvel e um pouquinho de açúcar. A sua voz carinhosa me chamava no diminutivo e eu despertava embebecida de sono. Enquanto eu abria os olhos e me espreguiçava na cama, ela segurava firme o copo e com uma colher mexia aquele leite sem parar, a fim de que não criasse nenhuma nata. Os anos passaram-se e eu me casei. Nessa época eu ainda trabalhava no mesmo estabelecimento, só que agora tinha um marido e uma casa para dar conta. Sinceramente, posso afirmar, quando meditava acerca de casamento, eu pensava no vestido, na festa, na decoração, nos convidados e no momento da minha entrada triunfal, rumo ao altar onde estava o homem da minha vida. Não me lembro de ter imaginado um único dia sequer que eu teria que lavar cuecas. Certamente, eu nunca tinha pensado nisso porque jamais havia lavado uma calcinha. Acredite, não treinar os filhos em atividades básicas do dia a dia é não prepará-los para a vida. Agora, eu estava casada e constantemente exausta. Pois, com o que ganhávamos, não dava para pagar uma secretária e eu tinha que fazer absolutamente tudo dentro da minha nova casa. Não demorou muito tempo e logo eu comecei a negligenciar o meu lar. Comíamos refeições improvisadas, haviam roupas sujas no cesto, poeira sobre as superfícies, etc. Embora JL, o esposo dela, sempre me ajudasse, ela relata, eu sabia que a missão de ser uma boa dona de casa era minha responsabilidade. E agora, além de tudo, eu tinha que lidar com a culpa de não ser a esposa que eu deveria. Lembro-me de ter um dia
de um dia ter feito o almoço, e depois de almoçarmos, eu levei os pratos sujos, juntamente com panelas, para a pia do quintal. O meu objetivo era deixar a cozinha da nossa casa um pouco mais arrumada. Saímos e, após retornarmos, eu pude escutar um barulho estranho no quintal. Era nítido que ninguém havia entrado ali. Porém, algo estava se movendo e aquele som que cessava quando eu me aproximava vinha da pia onde eu havia colocado os pratos e panelas. Sem saber do que se tratava, eu falei daquele barulho para JL, meu esposo. Nós dois ficamos parados na porta do quintal, olhando na direção daquela pia, pois precisávamos identificar o que era aquele chiado. De repente, um rato apresenta-se. Ele segurou com as suas 2 patas a borda da minha panela de pressão, que estava suja com o resto de feijão, e foi levantando discretamente a sua cabeça. Quando nos viu, voltou a se esconder. Eu gritei e corri para dentro de casa. A JL restou a missão de aniquilar o Mickey Mouser. Por anos eu fui uma péssima dona de casa, até que certo dia eu fiz uma sincera oração, pedindo ao Senhor que me ajudasse por meio do seu Santo Espírito a ter vigor e prazer em limpar e organizar cada cantinho do meu lar. Percebi que a partir daquele dia as coisas passaram a ser diferentes e eu pude me surpreender comigo mesma. JL continuava, meu esposo, fazendo questão de me ajudar. E confesso como me sinto amada e cuidada quando ele executa alguma das minhas tarefas. Dessa maneira ele acaba tendo uma esposa mais disposta e com tempo de sobra para fazê-lo um marido feliz e satisfeito. Esse relato é desta mulher que vos fala. Eu sou a mulher e este... Sou a vítima. Então, gente, até hoje, né, a gente quando vai comer aqueles empanadinhos, que era a nossa refeição, era o pão nosso, né, o empanado nosso de cada dia. Pela desorganização que nós acabamos entrando. Talvez ouvindo isso, a gente poderia justificar, mas vocês tinham uma vida corrida, de fato. Mas Deus nos presenteia com 24 horas todos os dias. A questão é que às vezes não estamos priorizando aquilo que é fundamental em uma família. E hoje, já queríamos, dentro dessa introdução do Mickey Mouse, colocar aqui para vocês, por favor, o primeiro ponto da nossa mensagem dessa manhã. Então, nós vamos falar sobre, nesse primeiro momento, organização, um princípio divino. Então, é importante a gente entender que Deus, antes de criar Adão, Deus não plantou uma floresta. Ele plantou um jardim. Jardim fala de algo planejado, de algo organizado. Há uma distinção considerável de um jardim para uma floresta. O jardim é pensado, é planejado. E a Bíblia fala em Gênesis 2, 8, 9 e o versículo 15 o seguinte: e plantou Deus um jardim no Éden. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, e aqui vale ressaltar, ainda solteiro, e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Como falamos, sim, Deus poderia ter colocado a primeira família em uma floresta. Ele é Deus, Ele é Senhor. Mas Ele escolheu ter o trabalho de plantar um jardim. E colocou o homem solteiro, viu, solteiros? Porque Adão, Rose, era solteiro, mas já tinha trabalho em casa. Cultivar e guardar. É interessante que o solteiro precisa entender que quando casar, é aqui mais também para os homens, a sua missão em casa, se você tem uma, não vai acabar. Eis que te digo de mim mesmo. Os trabalhos domésticos, que têm a maior parte da responsabilidade com a esposa, também nós homens precisamos, devemos ajudar. Alguém diga amém, pelo amor de Deus. Pelo menos as mulheres aí, eu estou ajudando vocês aí hoje pela manhã. Então, não é um negócio só de mulher. Por isso que até eu coloquei aqui o avental laranjado hoje.
para inspirar o nosso coração e perceber que Deus nos ensina desde o princípio, Rose, que organização é um princípio divino. Quando a gente percebe, queridos, a questão de Adão, isso é tão interessante, eu queria que os solteiros prestassem bastante atenção naquilo que vai ser falado, tem sido falado, porque isso envolve muito, mas muito você. Deus, antes que Eva chegasse, Deus planta um jardim. Deus não disse, haja um jardim. A Bíblia diz que Deus plantou um jardim. Porque tudo que diz respeito ao homem, Deus gosta de estar pessoalmente envolvido. Assim como ele não disse, haja Adão, haja Eva, Deus também não disse, haja a casa da primeira família da terra. A casa da primeira família da terra, ele colocou as mãos e ele plantou um jardim. E sabe, querido, jardim, como foi dito, é muito diferente de floresta. Na floresta não tem organização, o mato cresce aleatoriamente, as ervas daninhas estão misturadas com aquilo que é produtivo, com aquilo que frutifica, e aquela bagunça, aquela misturada, tem bicho para todo lado, o negócio corre solto. Mas quando Deus pensou em um jardim, e a palavra jardim do Éden significa esse lugar da presença de Deus, esse lugar do deleite de Deus, a gente percebe, queridos, o plano de Deus, Deus ensinando um princípio básico a esse homem antes que a sua amada chegasse. Deus disse para Adão e para Eva, antes de Eva chegar, ele disse o seguinte, você vai cultivar, Adão, a casa, o jardim, e você vai guardar. Deus estava dizendo, camarada, mantenha as coisas organizadas antes que a varoa chegue, aleluia. Porque tem gente, amor, tem jovem que quer casar. Quem quer casar aqui, dê um glória a Deus. Olha, tem que dar, porque se não der é a sua oportunidade. Quem quer casar aqui, dê um glória a Deus. Amém. Pergunta, como está a gaveta das suas calçolas? Como está a gaveta das suas cuecas? Como está o seu guarda-roupa? Porque às vezes, amados, nós queremos casar e a gente pensa em tanta coisa como esta moça pensava. No vestido, na festa, no buquê, nas flores, nos convidados, na entrada triunfal da noiva. Mas os detalhes, onde Deus está ou precisa nos treinar, nós estamos negligentes. Então, como você vai dar conta de uma casa se você não cuida de uma gaveta? Como você vai dar conta de algo maior se você é infiel no menor? Então Deus estava tratando Adão antes que Eva chegasse. Eu gosto tanto disso, porque quando Eva chegou já estava tudo organizado. Isso mostra para nós, amados, que a missão de cultivar a casa, de limpar a casa, não é apenas da mulher. A mulher, vamos aprender daqui a pouco, ela é a principal, ela é a rainha do lar. Nós vamos ver alguns versículos, ela tem essa incumbência dada por Deus, de reger esse lar, de organizar, de orquestrar. Mas o homem também pode ajudar. A gente vê Deus treinando Adão antes de casar. Então, jovem, homem, mulher, menina, menino, você que tem desejado matrimônio, que Deus apresente alguém a você. Deus está dando uma resposta para ti nesta manhã. Ele está dizendo, volte para casa e organize o que precisa ser organizado. Porque afinal de contas, casar fala de ter uma casa e casa dá trabalho. Diferente de Rose, que pensava na festa, nos convidados, eu nunca pensei em um rato na panela de pressão. O que é que a gente pensa antes de casar? O homem só pensa naquilo, né? Ele só pensa na lua de mel. E aí você não faz, às vezes, esse levantamento de quem é a criatura que você está casando. Quais são os seus princípios, dificuldades, para que possamos já buscar soluções. Então, embora, como falamos, a maior responsabilidade seja da mulher de manter uma casa organizada, todos na família, todos têm uma parte de cooperação para o bom ambiente da casa. Então, é muito importante também entender que o nosso primeiro trabalho para manter um ambiente organizado é lidar com a preguiça, porque a preguiça existe. Vocês sabiam que a preguiça é real? Ela pode ser sentida.
Você olha às vezes para alguns ambientes e você sente a presença da preguiça, né? Segundo eu começo essa faxina, né? Às vezes a gente não está percebendo que disciplina, o que é disciplina, gente? É tomar uma decisão antecipada. É você dizer, eu vou fazer isso agora, com vontade ou sem vontade. Na presença da preguiça, a nossa carne nem sempre vai saltar de alegria, mas o trabalho precisa ser feito. Então é importante entender que eu vou precisar lidar com a preguiça. Outra coisa, ensinar os filhos no caminho do Senhor, é de vez em quando dar uma vassoura para ele. É dizer, tire os seus pratos da mesa. Para as meninas, vá lavar a louça. Isso é doutrina, gente. Na minha época de novo convertido, tinha um louvor que dizia assim, doutrina não mata crente. Então é importante a gente já ir dando doutrina para eles, não apenas falando, mas dizendo, faça isso, resolva essa situação, arrume a sua cama. E aí estamos ensinando a criança no caminho que ela deve andar, porque um dia essa pessoa vai casar. E ninguém casa aqui para ser um fardo. E às vezes sem conhecimento, sem treinamento, estamos entrando em um casamento com uma mochila carregada de várias situações. E os pais muitas vezes, por falta talvez de entendimento e de não entender isso como amor, porque quando nós estamos dando tarefas, estamos amando eles, preparando eles para a vida. Então é muito importante entender que sobre filhos, não devemos poupá-los da vacina da organização. Eu sei que tem coisas que vai doer um pouquinho no começo, gente, mas quando você leva uma criança para vacinar, causa tantas dores na criança, e quem é pai e mãe sofre junto, e tem pai poupando da vacina da organização. Não faça um negócio desse. Ele vai acabar vindo doente para um relacionamento com maus comportamentos. Então, com vontade ou sem vontade, algumas atividades precisam ser feitas. E há uma unção de Deus sobre nós nessa manhã para avivar esse fundamento em nossos corações. Amém? Sabe, queridos, ensinar os filhos é uma missão dos pais. Quem concorda comigo diz amém. Amém. E não importa quantas funcionárias você tenha na sua casa, quantas pessoas você pode pagar para limpar o seu lar. Sabe, mulher, você é essa rainha dentro do seu lar, você é essa rainha dentro da sua casa. Nós vamos ver alguns versículos daqui a pouco, mas voltando à questão dos filhos, é interessante que você ensine-os para a vida. Porque sabe, amados, quando eu casei, nós não tínhamos condição de pagar uma funcionária. Até gostaríamos, mas não tínhamos recursos. Então pensa, hoje você como pai, como mãe, está estruturado, pode ter alguém dentro do lar para facilitar a vida da família, mas talvez o seu filho, sua filha não tenha isso de prontidão quando casar. Então, tendo alguém ou não tendo alguém, nós como pais precisamos treiná-los para a vida. Isso é saúde, amados. Você vai ensiná-los a viver, a ser responsáveis. E você ensina isso com tarefinhas do dia a dia. Recolha seus brinquedos, sente aqui, retire seu prato da mesa, arrume sua cama, a toalha você coloca aqui, pegue as meinhas sujas e coloque no cesto. Então, no dia a dia, você vai treinando essa criaturinha para que um dia ele ou ela seja alguém de fato organizado. Isso é uma missão do pai, isso é uma missão da mãe. Agora, quando nós pensamos sobre a organização no lar, amor, como foi dito, a mulher é essa rainha dentro da casa. Ela é essa rainha do lar. E quando nós pensamos acerca de ser rainhas dentro do lar, a gente fala ou pensa ou associa a questão de estar a par de tudo que se dá, de tudo que acontece. Você pode ter várias funcionárias, mas você precisa saber onde está a roupa do seu marido, onde estão as roupas dos seus filhos. Se um dia essa funcionária não vier, você precisa saber onde estão as panelas dentro do armário. Porque às vezes é entregue assim. É tão interessante porque quando a Bíblia fala, amor, da mulher de Provérbios 31, fala que ela tinha servas, mas você percebe
que ela era aquela que regia essas servas. Ela estava a par de tudo que acontecia dentro daquele lar. A Bíblia diz que ela se levantava cedo e dava tarefa às suas servas. Ela estava atenta às roupas, ao inverno, às estações, e a sua família era cuidada por ela. Então, por mais que você tenha funcionária, só você pode cuidar do seu marido, só você pode cuidar dos seus filhos. E dando alguns versículos para você, nós queremos continuar para que você entenda o quanto a palavra de Deus afirma isso que estamos pontuando nesse primeiro momento. Então, Provérbios 31:15 diz: antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os de casa e dá tarefas às suas servas. Também Provérbios 31:17 diz: entrega-se com vontade ao seu trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos. Olha, isso aqui já é uma academia diária para nós, não é? 31:25-27 diz de Provérbios: reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro, fala com sabedoria e ensina com amor, cuida dos negócios de sua casa e não dar lugar à preguiça. Já ouviu aquela expressão, dá lugar a vaso a Deus? Nesse caso aqui a gente não dá lugar à preguiça. Tito 2, do 4 ao 5 diz: para que as mulheres mais jovens aprendam a amar o marido e os filhos, e a ser prudentes, puras, boas donas de casa e obedientes ao marido, a fim de que ninguém fale mal da mensagem de Deus. E por fim, 1 Timóteo 5,14 diz: portanto, aconselho que essas viúvas mais jovens se casem de novo, tenham filhos e tomem conta do próprio lar. Então o inimigo não poderá dizer coisa alguma contra elas. Para fechar esse primeiro ponto, a gente percebe aqui, diante de tantas instruções, como é espiritual cuidar de uma casa. Não é apenas a oração em línguas que potencializa a minha sensibilidade ao Senhor, mas também quando eu sou esse cooperador com a minha esposa, estamos aqui dando ênfase para a mulher, porque foi Deus que deu, amém, mulheres? Amém. Eu disse que foi Deus que deu. Aleluia! Mas o homem no lar pode ser um grande e excelente auxiliador, mas perceba que a espiritualidade de uma família não é apenas medida por sua livraria, o que é fundamental, mas também por aquilo que eles estão em cooperação, desenvolvendo dentro do lar. Então, varrer uma casa é espiritual. Aleluia. Esfregar o banheiro, homem, é espiritual. Aleluia. Pode deixar, pode ter certeza que isso vai aguçando em nós uma sensibilidade. E vamos falar um pouco mais disso no decorrer dos próximos pontos. Quando Eva chegou, amados, era um jardim. Sabe, naquela casa, tudo era lindo. A Bíblia vai dizer que Deus plantou árvores que eram agradáveis à vista. Deus se importou com a beleza daquela casa. Deus se importou com cada detalhe daquele lar, com cada detalhe daquele jardim. E agora a dona da casa chegou. E quando a dona da casa chegou, ela teria a extraordinária missão de promover dia a dia a organização com o seu esposo. Como lemos, a principal missão, de cuidar do lar é da esposa. Por diversas vezes a Bíblia nos fala sobre isso. Porém, o marido precisa ter essa sensibilidade e ser esse cooperador. Lembra da história? Júnior, JL, ele me ajudava. E sabe, amados, isso me mostrava o quanto eu era amada. Ele queria me poupar, ele queria me ajudar. E quando ele fazia isso, sobrava mais tempo para nós, para a nossa família, para estarmos juntos. Então, às vezes, essa mulher está tão cansada e sim, ela precisa ser essa boa dona de casa. Mas sabe, você como homem também pode ser um bom cooperador. Então, entendendo essa parte, nós queríamos colocar o segundo ponto da nossa mensagem, que é esse aqui, ó. Vamos ler juntos? Então, um ambiente que não está sendo cuidado vai atrair quem, gente?
os ratos, as baratas, inquilinos indesejados. Então, é importante você avaliar o seguinte: já percebeu que um quarto desarrumado, um banheiro sujo, uma pia cheia de louças, entre outras coisas, deixa o ambiente mais pesado, comprometido? Ambientes carregam presença. É importante você e eu percebermos que os nossos ambientes, muitas vezes, ou em algumas vezes, estão refletindo o que está operando mais forte em nosso interior. Às vezes é apenas uma expressão de como estamos espiritualmente. Alguém que está saudável espiritualmente, buscando ao Senhor, vai ser inspirado a cuidar do seu ambiente. Então, é importante nós estarmos percebendo que o nosso relacionamento com o próximo, como também os nossos ambientes externos, eles apenas estão refletindo do que estamos mais conscientes, dos princípios que estão mais avivados em nosso coração. Porque da mesma forma que a boca fala do que está cheio o coração, os braços se movem e as pernas também. Eu preciso espantar esses inquilinos que acabam comprometendo a saúde espiritual do ambiente familiar. Às vezes o casal, a família está se desentendendo por coisas tão insignificantes, mas a visão está embaçada porque o óculos está sujo. Já viu aquele exemplo de uma mulher que olhava pela sua janela e dizia da outra vizinha: que mulher suja, olha como a casa dela é suja. E um dia, quando ela foi limpar o vidro da janela, ela percebeu que a casa da vizinha estava limpa. O que estava suja era o vidro da sua janela. Às vezes nós não estamos enxergando bem as dificuldades, porque a nossa visão espiritual, pelo ambiente que estamos, empoeirado, embaça a nossa visão. Sabe, queridos, precisamos ter consciência de que o ambiente, ele carrega um tipo de influência. Ele ofusca aquilo que Deus compartilha, e a gente acaba não percebendo de fato, Rose, quem são os nossos inimigos. Que a vizinha não está errada, é a nossa casa que está em desordem. Então é importante nós percebermos aqui que de fato espíritos malignos se alimentam de todo tipo de sujeira. E repito, ambientes sujos carregam uma presença, e de alguma maneira isso vai influenciar a família que está debaixo desse teto sujo. Esse ambiente sujo, queridos, como foi dito, deixa o lar pesado, sabe? Deixa o ambiente pesado. E por que o ambiente está pesado? Porque, acredite, há ali a presença de seres que alimentam-se de todo tipo de sujeira. É tão interessante que quando a gente pensa nisso, para percebermos o quanto isso é verídico, a Bíblia vai chamar Satanás em um dos seus nomes, porque o diabo, desde sua queda, Lúcifer, desde sua queda, recebeu vários nomes: inimigo, Satanás, adversário, e por aí vai. Mas um dos nomes que Lúcifer recebeu após a queda foi Beuzebu. E a palavra Beuzebu significa essencialmente três coisas. Escuta com atenção. Significa senhor das moscas. Beuzebu também significa senhor das fezes. E por último, Beuzebu significa senhor da casa suja. Sua cara está ótima. Isso significa dizer, queridos, que quando eu deixo a sujeira tomar conta de um ambiente, de uma pia, de uma gaveta, de um banheiro, de um cômodo da minha casa, acredite, eu estou me abrindo para a atuação de demônios. Eu pergunto para você, por que moscas vêm? Porque tem algo que está as atraindo. Por que ratos vêm? Porque tem algo que está os atraindo. Por que escorpiões vêm? Porque tem barata. A barata é o filé mignon do escorpião.
Então, um bicho chama outro. É literalmente um abismo que chama outro. Então, quando eu deixo esse ambiente sujo, amados, espiritualmente, entidades acabam tendo a legalidade de estar ali, de habitar ali e de influenciar aqueles que estão nessa casa, nessa família, nesse ambiente sujo. E quando a gente pensa sobre isso, nos instruindo acerca desse ponto, desse fundamento, Paulo vai dizer algo bem significativo. Um texto que a maioria de nós conhece, Efésios 4:27, ele vai dizer: não dê mole para o diabo. Não deixe que ele prejudique a vida de vocês. A tradução mais conhecida diz: não dê lugar ao diabo. Escute o que eu vou te dizer: manter uma casa suja e bagunçada, como ouvimos, vai atrair Beelzebu. E sabe, uma vez presente no lar, o diabo vai começar a atuar com todo tipo de ataque nos membros dessa família. E sabe o que é que vai acontecer, queridos? Um lar sujo que atrai a presença de entidades, de demônios, de espíritos malignos, isso vai se manifestar nessa família em algumas esferas. Eu vou te dar um exemplo. Em lares sujos é bem comum nós percebermos a manifestação de escassez. Então, esse espírito de Maria Mulambo, esse espírito de pobreza, esse espírito de escassez, acaba tendo a legalidade de operar nessa casa por conta da sujeira. Sujeira é uma das brechas que nós damos para que Maria Mulambo, e eu estive na Umbanda por 10 anos, eu sei o que eu estou te dizendo, para que Maria Mulambo, ela venha e ela comece a atuar nos membros dessa casa, que estão debaixo dessa atmosfera de sujeira. Então, a primeira coisa que a gente percebe de atuação demoníaca em um lar sujo, escassez. As coisas começam a faltar. Primeira coisa. Outra coisa, pensamentos ruins. Então, pensamentos ruins começam a chegar para os membros dessa família. Outra coisa, depressão e discórdias constantes. Então, o casal começa a brigar, amor, por qualquer coisa. Os filhos se desentendem por qualquer coisa. É como se existisse uma nuvem negra naquela casa e aquela família não conseguisse viver em paz. Então, o que nós estamos falando para você é algo muito, mas muito sério. Que se eu e você não vigiarmos, amados, nós estamos dando sim lugar ao diabo. E sabe, essas entidades vão começar a atuar na nossa casa a partir da falta de limpeza. Então, quantas pessoas começam a ter pensamentos ruins, pensamento de suicídio, pensamento de fazer o mal um ao outro, pensamento de deixar, aquele desejo de deixar aquela família, aquele desejo de correr daquele ambiente. O que é isso, mas é uma pressão, é uma opressão por conta desses espíritos que estão tendo a legalidade de operar naquele lugar. O que é que se dá? Depressão. Então toda pessoa, escuta o que eu estou te dizendo, toda pessoa que começa a pender para a depressão, a primeira coisa que ela quer fazer é se isolar. Ela não tem vontade de pentear o cabelo, ela não tem vontade de escovar o dente, ela não tem vontade de tomar um banho. Queridos, isso é real. Por quê? Porque existe uma opressão maligna sobre aquela pessoa e ela começa a descuidar de si mesma. Para fechar a minha fala nesse ponto, eu quero falar algo que eu ouvi rapidamente esses dias sobre um grande homem de Deus. Um americano que esteve aqui no Brasil ministrando, e ele disse algo que me chamou muita atenção. Esse homem tem vários aviões, tem várias empresas, é um homem milionário, que tem inúmeras empresas de inúmeros ramos. E esse homem, ele entendeu esse princípio aqui. E sempre quando ele era convidado por um outro empresário para fazer uma associação, a primeira coisa que ele fazia quando chegava na empresa dessa pessoa que convidou-lo para uma possível associação, era dizer: eu quero ir no banheiro. E quando ele dizia: eu quero ir no banheiro, se quando ele chegasse naquele banheiro, o banheiro tivesse descuidado, ele disse: eu jamais faria associação com esse homem. Eu dava as costas da empresa dele e eu diria: você está desabilitado. Você entende a seriedade disso? Porque se eu não sou capaz de cuidar do banheiro da minha empresa, do banheiro da minha casa, queridos, tem algo que está acontecendo. E eu preciso trazer isso à minha consciência para me mover nessa direção. Então, sobre fechar esse ponto, para a gente ir para o último... lendo também os livros do irmão Hegel, ele fala vez ou outra de algumas coisas fundamentais. Por exemplo,
O irmão Reg diz, em um dos seus livros, ou em vários deles, que o natural, unido ao espiritual, né, causa uma explosão do poder de Deus. Às vezes nós estamos apenas com a atenção no espiritual. Mas, irmãos, não cuidar da casa é dar lugar a manifestações demoníacas. Então, nós precisamos entender que uma das nossas missões, um dos nossos chamados, qual é o meu chamado? Um deles, esse que te digo hoje, cuidar da nossa casa. Eu tenho um chamado, a vassoura eu vou pegar. Eu tenho um chamado, vou juntar com o rodo e com a pá. Eu tenho um chamado, olha, fluiu minha agora, gente. casa cuidar. Amém. Eu tenho um chamado. Compositora aí, ó. Tá vendo que tem um som na faxina? Tem um som na faxina. Então, é importante, para fechar esse ponto, entender, nem tudo, e me entenda com cuidado, me ouça com cuidado, nem tudo a gente resolve com oração. Tem coisas que eu resolvo com a vassoura. Porque às vezes a gente está colocando sobre Deus aquilo que Ele colocou sobre nós. Vocês estão aqui? Amém. Então, observando aquele endemoniado, quando ele foi liberto daquela legião, uma das coisas que foi percebida nele foi que ele estava vestido, assentado e em perfeito juízo. Então, queridos, limpeza é algo divino. E nós precisamos trabalhar para cumprir esse chamado. Diga assim comigo, eu tenho um chamado. Eu tenho um chamado. Então, sempre que você vê agora uma vassoura, uma pá, meu chamado, a ferramenta do meu chamado. desinfetante, nós vamos perceber meu chamado sendo lembrado, né? Para Abraão, Deus deu algumas estrelas para ele lembrar. Hoje pela manhã, estamos aqui dando algumas visões do nosso chamado, que precisam ser cultivados. E para fechar, nós queremos falar do nosso último ponto, mídia, por favor, que também vai trazer refrigério para o nosso dia a dia no lar. Uma das coisas bem legais de uma casa organizada é ter um planejamento, porque tem pessoas que tem dia que baixa nela a unção da limpeza. Aí ela faz tudo em um dia só. 3 meses depois é que ela volta para fazer as mesmas coisas de novo. Então, nós queríamos te dar aqui algumas dicas, porque, querido, cuidar de uma casa, se houver planejamento, não é pesado. Eu disse que não é pesado. Alô, som? Aleluia! Se a gente planeja, por exemplo, lavar o banheiro, olha, dias estressantes são dias ideais, homens, para lavar um banheiro. Porque a gente não vai descontar o estresse na família. Pega uma bucha, uma escova e vai no banheiro. E descarrega aquele estresse no azulejo do banheiro, na privada. Vai ficar brilhando. As mulheres digam glórias! Então é importante a gente canalizar algumas emoções para áreas da nossa casa. É importante fazer um planejamento, porque isso vai nos ajudar a pouco e com frequência manter a nossa casa bem cuidada. Amém? Então nós vamos dar aqui algumas dicas. Deixa eu só voltar aqui. Algumas dicas que vão tornar essas responsabilidades do lar prazerosas e mais rápidas. Vamos lá passar esse planejamento para eles, Rose? Primeira, por mais que se tenha secretária, a rainha e a dona da casa é a esposa. As esposas digam amém. Portanto, ela deve supervisionar cuidadosamente tudo, estando atenta às necessidades da família. Isso são dicas de planejamento e a primeira é essa. A segunda seria fazer um roteiro semanal de atividades domésticas e mantendo em um lugar de fácil visualização. Aqui na igreja, não sei se a escala ainda é física ou digital, mas é bom ter uma escala. Olha que coisa maravilhosa, uma escala de manter a casa limpa e organizada.
E aí vocês podem planejar juntos. Então fazer um roteiro vai também trazer para vocês uma visão clara do que precisa ser feito naquela semana. Terceiro, organize um cômodo ou determinada parte dele por dia. Exemplo, hoje organizarei o armário. Amanhã organizarei a geladeira. Uma outra dica, delegue tarefas domésticas aos filhos. Se ele tiver 1 aninho já a andar, dá pelo menos uma colherinha para ele levar para a pia. Ele já vai ali levando a colherinha para lá. Como vimos, Deus treinou Adão muito bem antes que ele pudesse se casar. Mesmo que tenha uma ou mais secretárias, os pais precisam preparar os filhos para a vida, ensinando eles no caminho do Senhor a desenvolver atividades corriqueiras como arrumar a própria cama, dobrar suas roupas, organizar seu guarda-roupa, retirar o prato da mesa, etc. Próximo. Sempre quando finalizar, isso aqui é muito importante, para tudo e preste atenção. Sempre quando finalizar a arrumação da casa, lembre-se, seu lar não é um museu. Nele existem pessoas ativas e saudáveis que vão mexer naquilo que foi organizado. Então, seja paciente e lembre, minha família está viva. Isso aqui é inspiração, porque eu chegava em casa no dia da faxina. Bichinho de Júnior tinha que vir assim. Quando eu colocava o pé, Júnior, cuidado aí, porque eu acabei de limpar. E era para mim um dia de tormento, de perseguição. Tudo que eu fazia tinha uma perseguição, uma voz lá: olhe, não suja o banheiro não. E eu tinha que tomar banho, eu estava vivo. Então, querido, se você tem uma família que está viva, celebre. E te digo, eis que te digo, limpou, se conforme, alguém vai sujar. Amor, só onde os mortos estão, né? Ou passaram, passaram, é que as coisas permanecem intactas, como um museu. Então, repita bem forte, homem e mulher, diga: o meu lar não é um museu? Não é um museu. Então, libertos disso, vamos para outro ponto. Dentro da sua própria casa, você não é empregada de ninguém. Portanto, não se veja como empregada, porque tem mulher que já pensa assim: eu sou empregada nessa casa. Você não é. Se veja, mulheres, como rainhas. Eu sou a rainha dessa casa. Ao cuidar do seu lar, você estará obedecendo a um princípio divino e todos vão usufruir da presença de Deus atraída pela organização e limpeza. Muitas dizem: esse marido acha que eu sou empregada, esse menino acha que eu sou empregada nessa casa. Não, amadas, você nunca será uma empregada na sua casa. Na sua casa você é rainha. Amém. As mulheres repitam isso em fé comigo. Diga: na minha casa eu não sou empregada. Na minha casa eu sou rainha. Amém? Então, nunca faz algo pensando numa sobrecarga, num peso que estão usando você. Não. Você está exercendo algo que você nasceu para exercer. Você está reinando. Você está dominando aquele fogão. Você está dominando aquela gaveta. Isso é domínio, meu irmão. Isso é autoridade. Amém? O próximo diz: desapegue. Olhe para essa pessoa que está do seu lado, diga: desapega, 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 desapega. Desapegue entulhos, coisas velhas, rachadas. Sabe aquela xícara rachada? Aquele garfo assim, queimado, troncho. Quebradas, coisas quebradas, recipientes de alimento, a vasilha da margarina, o copo do requeijão. Aleluia, desapegue. Roupas que não dão mais. Quando eu emagrecer o ano que vem, eu vou entrar nesse vestido. Não abençoa. Amém? Foca para emagrecer, mas abençoa. Desapegue roupas que não dão mais. Tudo isso
suga a alegria, queridos, da família. Então, coisas quebradas, coisas rachadas, coisas que você não usa e só estão lá entulhadas, tudo isso suga a alegria, vitalidade e energia da família. Escute, Deus não coloca vinho novo em odres velhos. Portanto, organize sua casa para receber o novo de Deus. E a nossa última dica dessa manhã é essa daqui. E vai para os maridos, não sei porquê aqui. Deixa eu conferir aí para eles mesmos. Maridos, e também para quem é solteiro, aí é homem, recebe essa palavra do Senhor, amém? Maridos que se programam para ajudar a sua amada em algum afazer doméstico, usufruem de esposas mais dispostas, amáveis, menos estressadas e mais afogueadas. É de Deus esse negócio aqui. Eu lembro de um marido que foi procurar a esposa para, ser feliz, para namorar. Para coisar. Aí ela disse assim: eu estou muito cansado. Eu trabalhei muito hoje. Virou para o lado e foi dormir. No outro dia, quando eles acordaram, quando ela ia se levantar, ele disse: vai para onde? Eu disse: vou fazer o café da manhã. Eu disse: não, ele disse: fique deitada. Eu faço café hoje. Interesseiro. Aí ele fez um café, preparou tudo. Quando terminaram, era domingo, ou melhor, era uma segunda-feira. Aí ele disse: eu já estou de folga. Ela falou assim: vou fazer o almoço. Ele disse: de jeito nenhum. Vá ver as redes sociais. O almoço hoje é por minha conta. Quando terminou de almoçar, ela falou: tem que pegar os meninos na escola. Ele disse: o quê? Vai tirar um cochilinho. Os meninos hoje eu vou buscar. E aí quando foi à noite, que ela ia fazer pelo menos o jantar, ela disse: não, vou pedir tratamento VIP. Quando terminou o jantar, ele foi lavar a louça e disse: vai para o quarto, daqui a pouco eu vou lá. Ele terminou a louça, aí ele deitou um pouquinho no sofá, acordou no outro dia. Então, maridos, perceba, casa dá trabalho. Mas se a gente dividir essas tarefas, o planejamento vai ser sucesso, gente. Da glória! Então a gente finaliza, entendendo que Deus nos chamou para viver em um jardim e não em uma floresta.